Quando Deus decide agir na Terra, Ele não envia sistemas, Ele envia pessoas, e não qualquer tipo de pessoa. Ele envia aquelas que dizem sim, aquelas que não estão interessadas em fama, posição ou controle. Ele envia os improváveis, os pequenos aos olhos do mundo, mas imensos em espírito. A essas almas rendidas, Ele confia um manto, um chamado, um fardo, uma missão. Elas se tornam mais do que crentes, mais do que discípulos, elas se tornam embaixadores do Espírito Santo. Você já pensou nisso? Já considerou o peso e a glória de carregar em seu interior a presença que formou o universo? O Espírito que pairava sobre as águas no Gênesis agora habita corpos frágeis, de carne e osso. E Ele não habita como hóspede, Ele habita como Rei, como guia, como fogo que consome tudo que não tem raiz em Deus. Ser um embaixador do Espírito Santo não é sobre representar uma religião, é sobre ser o ponto de colisão entre o céu e a terra. É onde o invisível toca o visível, onde o sobrenatural invade o comum. Não se trata de falar em nome de Deus apenas. Trata-se de viver com Ele, a ponto de que sua própria vida se torne uma extensão do céu. Sua voz carrega ecos da eternidade. Seus olhos veem o mundo com misericórdia e discernimento. Suas mãos não apenas tocam, elas curam. Sua presença muda o ambiente, porque o embaixador não é a mensagem, mas ele se tornou inseparável dela. Ele é carta viva, ele é altar ambulante, ele é templo em movimento. Mas como alguém se torna isso? Como se é tomado por uma presença tão intensa, a ponto de não mais se pertencer? Não se escolhe isso como se escolhe uma profissão. Isso nos escolhe, isso nos arrebata, isso nos chama no meio da noite, nas lágrimas silenciosas, nos dias em que a alma está vazia, e tudo que resta é o desejo de Deus. É lá, nesse lugar secreto, onde nascem os embaixadores. Eles não são moldados nos palcos, são forjados no silêncio, nas cavernas, nas esperas, nas perdas, nos nãos de Deus. Você pode se lembrar de um dia em que tudo mudou. Talvez tenha sido num culto, num quarto, numa rua deserta. Não importa o local. O que importa é que ali, naquela hora, o Espírito sussurrou: eu quero habitar em você, não apenas visitá-lo. Habitar, e quando ele habita, nada continua igual. Os desejos mudam, as prioridades se invertem. O amor próprio dá lugar ao amor sacrificial. E a missão se torna maior do que a sobrevivência. Mas há um preço. Oh, sim, todo embaixador do Espírito Santo conhece o custo da presença. Kathryn Kuhlman dizia: eu posso te contar o dia e a hora em que o Espírito Santo se tornou mais real para mim do que qualquer pessoa. Mas também posso te dizer que naquele dia eu morri. O Espírito não divide o trono. Ou ele reina, ou se retira. Ele não negocia sua glória. Ele não habita em corações divididos. E aqui está uma verdade dura, mas libertadora. Deus não está procurando pessoas capazes. Ele está procurando pessoas rendidas. Porque quando você se rende, El Sei revela. Quando você se cala, ele fala. Quando você se ajoelha, ele se levanta. O embaixador do Espírito Santo vive de joelhos, mas caminha com autoridade. Ele ora em segredo, mas carrega poder em público. Ele chora diante de Deus, mas é temido pelos demônios. Você está disposto a esse tipo de vida? Está pronto para deixar que o Espírito tire tudo que ainda é você, para fazer emergir o que é dele? Está disposto a não buscar mais visibilidade, mais unção, a não perseguir aceitação, mais glória de Deus? Responda isso com sinceridade. Deixe nos comentários. Você quer ser um embaixador do Espírito Santo? Ou apenas alguém que o conhece de longe? Ser embaixador é carregar responsabilidade. É saber que suas palavras não são mais apenas suas. É ter discernimento sobre o que se fala, como se vive, como se reage. É ter a voz calibrada pelo céu e os ouvidos atentos ao sussurro do Espírito. O embaixador sabe que não está aqui para defender sua própria vontade, mas para manifestar a vontade daquele que o enviou. Ele se torna uma flecha apontada para o destino
eterno, um canal pelo qual o rio de Deus flui. E esse rio, ele cura, restaura, sacia, purifica. Ele corre pelos desertos da alma. Ele invade as ruínas emocionais. O que está morto. Quando um embaixador entra num lugar, ele carrega consigo essa correnteza. Não porque seja especial, mas porque se tornou receptáculo da presença. E a presença não se esconde. Ela transborda. Mas o transbordar não vem sem esmagamento. Não há vinho novo sem prensa. Não há azeite sem esmagar a azeitona. Não há fogo sem lenha. E muitas vezes, essa lenha é o próprio ego, os sonhos próprios, os planos bonitos demais para serem de Deus. O embaixador aprende a dizer não a si mesmo mais vezes do que gostaria. Ele aprende a esperar quando tudo dentro dele quer correr. Ele aprende a se calar quando tudo em volta grita. E é nesse quebrantamento que ele se torna confiável. O Espírito Santo não unge qualquer um com a mesma medida. Ele mede o coração. Ele pesa a intenção. Ele testa no segredo antes de revelar no público. Catherine dizia: não é a oração longa, nem o jejum rigoroso, nem os dons visíveis. É a rendição total que atrai o Espírito. E quando ele vem, nada mais importa. O embaixador do Espírito não busca o poder pelo poder. Ele busca o Espírito por amor. Ele não usa Deus para alcançar seus fins. Ele é usado por Deus para fins eternos. Ele não se orgulha da unção. Ele se encolhe de reverência, porque sabe que tudo que tem é empréstimo. Tudo que carrega é graça. E tudo que faz é por meio da mão invisível que o guia. E aqui está o ponto que muitos ignoram. O embaixador do Espírito Santo não será entendido por todos. Ele será ridicularizado, julgado, mal interpretado, porque ele opera em outra frequência. Seus valores são eternos. Suas decisões parecem loucura. Sua fé incomoda os acomodados. Mas ele não recua, porque o que o sustenta não é o aplauso, mas a voz que sussurra: continue, eu estou com você. E quando essa voz fala, tudo se aquieta. O medo some, a alma se endireita, o caos se curva, porque onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. E essa liberdade é o combustível do embaixador. Ele é livre para obedecer, livre para confiar, livre para se lançar nos braços da vontade de Deus sem reservas. Você sente esse chamado? Você sente que nasceu para algo mais do que apenas existir? Algo mais do que trabalhar, pagar contas, viver e morrer? Você sente aquele fogo que consome, de dentro para fora, aquela sede que o mundo não mata? Isso é o Espírito chamando, isso é o selo do céu dizendo: eu tenho algo contigo. Escreva aqui nos comentários o que você está disposto a deixar para se tornar o embaixador do Espírito Santo. Seu testemunho pode encorajar outros. Sua rendição pode ser o começo. The Unmover. Sua resposta pode ser o eco que o céu espera. O mundo não precisa de mais influenciadores. Precisa de representantes do céu, de homens e mulheres que andem com Deus, como Enoque, que enfrentem gigantes como Davi, que rompam cadeias com adoração como Paulo, que carreguem a glória como Moisés, que curem como Pedro, que amem como Jesus e que se esvaziem como Catherine. O embaixador não espera um púlpito. Ele transforma o lugar onde está em altar. O embaixador não precisa de títulos. Ele carrega autoridade. O embaixador não prega com palavras apenas. Ele prega com vida. Sua existência é um sermão contínuo e sua morte diária é o sacrifício que Deus honra com fogo. Chegará o dia em que os céus serão rasgados novamente. O avivamento que tantos esperam não virá com entretenimento. Ele virá com lágrimas, com arrependimento. E será conduzido por embaixadores que não buscam holofotes, mas o quarto secreto, que não querem multidões, mas almas, que não buscam sucesso, mas frutos. O Espírito Santo ainda procura corações onde possa descansar. Ele ainda procura vozes dispostas a ecoar o céu. Ele ainda chama, ainda unge, ainda envia. A pergunta é: você vai responder? Não espere perfeição. Deus
não exige isso. Ele exige rendição, ele exige fé, ele exige obediência. E com esses elementos, ele transforma barro em vaso de honra, cinzas em beleza, choro em canção. Ele faz da sua vida um altar e do seu corpo uma morada. E onde ele mora, o inferno não resiste. Então, levante-se, sacuda o pó, desligue as vozes que o distraem, afaste as desculpas e diga ao Espírito: aqui estou, me usa, me envia, me molda. Esse é o início de uma jornada sem volta, uma vida que você não controla mais, mas que experimenta a glória a cada passo, porque onde está o Espírito, a vida, a cura, a propósito. Se esse vídeo falou com você, escreva nos comentários: eu sou um embaixador do Espírito Santo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Curta, inscreva-se e ajude essa mensagem a alcançar outros corações rendidos. A terra geme, o Espírito chama e os embaixadores estão se levantando. Você será um deles?